Olá, eu sou Guilherme Duqueto, contador especializado no mercado digital e sócio fundador da Plano A Contabilidade, uma contabilidade especializada em infoprodutores e coprodutores. Atendemos somente esse segmento aqui na nossa empresa. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 pontos importantes de você ter um endereço fiscal para a sua empresa online, para a sua empresa de infoprodutos. E antes de falar dos 4 pontos, eu quero te explicar o que é um endereço fiscal. O endereço fiscal nada mais é do que um endereço onde a gente vai estabelecer, vamos colocar a sua empresa nesse endereço. É uma sede virtual que a gente chama. E antes de eu falar sobre os 4 pontos, eu vou falar o que é um endereço fiscal. O endereço fiscal nada mais é do que o endereço onde a empresa sua, né, a sua empresa vai ficar estabelecida. Então, o endereço fiscal é um endereço virtual que serve apenas para fins de correspondência. Não, você não vai atuar nessa empresa, você não vai estar presente nessa empresa, mas nesse endereço, no caso, mas você vai ter aquela localização para colocar no seu CNPJ. Então é uma sede virtual. E os 4 pontos que eu julgo importante, começando pelo primeiro ponto que eu julgo mais importante, é o endereço, né, a proteção do seu endereço residencial. Normalmente, quando a gente está abrindo um MEI, por exemplo, a gente coloca a sede da empresa no nosso endereço residencial. Tudo bem até aí. Porém, quando a gente começa a crescer no mercado digital, não é interessante que a gente exponha o nosso endereço residencial ali na internet. Por que que vai ficar exposto na internet? Quando a gente abre um CNPJ, esses dados do CNPJ são dados públicos. E todos os dados que tem no CNPJ, como o capital da empresa, as atividades, o e-mail, o telefone, o endereço, né? Todos esses dados são dados públicos. Se a gente abrir a empresa no nosso endereço residencial, a gente vai ter todas essas informações abertas ao público. Então, o primeiro ponto que eu julgo importante é proteger essas informações do seu endereço residencial. Contratando o endereço fiscal, você não tem a exposição do seu endereço residencial. Então, você protege isso. E outro ponto também que é importante é a questão do IPTU. Por que o IPTU? Quando a gente tem uma empresa na sua residência, grande parte dos municípios eles exigem que aquele IPTU não seja mais um IPTU residencial, caso fique no seu endereço residencial, né, esse IPTU passa a ser comercial, triplicando o valor do IPTU. Né? Vai de cada município, alguns IPTUs multiplica por 5 até, porque o valor para comércio é muito superior ao valor do IPTU residencial. Entre outros pontos também é que quando a gente mora num condomínio, por exemplo, alguns condomínios têm uma proibição que proíbe a instalação de uma empresa naquele endereço residencial. Então você não pode ter nenhum comércio, um endereço comercial ali estabelecendo uma empresa normal dentro daquele condomínio. Então já é outro ponto que eu julgo também importante falar, porque se você utilizar o endereço fiscal, essas duas possibilidades você já nem vai se incomodar com isso, que é o IPTU, a possibilidade de o condomínio se incomodar e ainda ter exposição do seu endereço residencial. E o terceiro ponto é que você vai utilizar um endereço comercial como base para sua empresa. Se você utilizar o nosso endereço fiscal aqui, que é o endereço da Plano A, onde a gente tem mais de 90 empresas instaladas aqui no nosso endereço, ele tem um complexo condominial, então tem um complexo empresarial onde que transparece para quem compra que realmente tem uma empresa instalada, onde você vai ter uma seriedade no momento que você tem aquele endereço dentro do teu CNPJ, transparecendo realmente uma solidez, uma empresa caracterizada realmente numa empresa. Isso fica muito mais aconchegante para quem procura isso na internet. E outro ponto também, né, que de você utilizar o nosso endereço aqui é que você pode ter todas as correspondências chegando aqui no nosso endereço. Então, uma notificação, um endereço, uma carta de um seguidor, né, vai chegar para a gente vai encaminhar para você no endereço protegido que você tem aí da sua residência. E o quarto ponto que eu julgo muito importante é que, como a gente trabalha com o mercado online, grande parte dos nossos clientes ou eles estão residindo em vários municípios, então esse ano eu vou ficar em Balneário Camboriú,
esse ano eu vou ficar no Rio de Janeiro, esse ano eu vou para Buenos Aires, esse ano eu vou para Xangai, esse ano. Então, cada ano, ou a cada meses ali, eles estão, você pode estar em qualquer lugar do mundo, viajando, ou até mesmo não precisando ter um endereço fixo para residir. Então, com isso, te dá mais tranquilidade para que você tenha um endereço fixo para a sua empresa e fazendo com que todas as burocracias sejam cumpridas naquele endereço. Então, você não precisa ter o alvará dos bombeiros no endereço residencial, você já tem aqui no nosso endereço. Você não precisa ter o IPTU majorado, porque você já vai ter aqui um endereço contratado. Então, todos esses 4 pontos são importantíssimos para você refletir quando você vai constituir uma empresa e optar, inclusive, pela opção do endereço fiscal. Nós aqui da Plano A oferecemos isso para os nossos clientes como um serviço realmente à parte, um custo que eu julgo um custo muito acessível para quem está startando esse processo. Então, caso você goste e queira saber mais sobre o endereço fiscal, sobre os endereços fiscais aqui da Plano A, vou deixar aqui o nosso contato aqui embaixo na descrição e você pode entrar em contato com a gente para a gente explicar mais e o nosso time estar ali dando atenção e explicando ponto a ponto como você pode contratar o nosso endereço fiscal e dar mais segurança para a sua empresa de infoprodutos. Se você gostou de saber, sobre endereço fiscal, não esqueça de curtir aqui esse vídeo, dar aquele joinhazinho ali e se inscrever no canal para mais vídeos sobre contabilidade, sobre o mercado digital e de infoprodutos e coprodução.